Olá, estou eu mais uma vez aqui para falarmos de metodologia científica. E hoje eu queria expor para vocês uma técnica de pesquisa que é muito usada no mundo inteiro por todos os acadêmicos e também é envolvida numa certa polêmica conceitual. Eu estou falando da análise de conteúdo. Vocês devem já ter ouvido falar. Então, eu vou explicar qual é essa divergência que existe entre os acadêmicos sobre a técnica e depois eu vou mostrar, a partir de alguns autores, como vocês devem proceder para executar a sua pesquisa dentro dessa técnica, tá bem? Bem, então, antes de mais nada, eu queria pedir para vocês darem o seu like aí, ficarem até o final da aula e também se inscreverem no canal, porque isso é muito importante para mim, que faz com que o canal se divulgue mais e mais pessoas cheguem aqui, e também o compartilhamento que vocês puderem fazer será muito bem-vindo para nós. Outra coisa, se vocês tiverem dúvidas, não somente quanto à aula de hoje, mas também em relação ao projeto que vocês estão desenvolvendo, seja em que etapas esse projeto esteja, vocês podem entrar em contato comigo. Os meus contatos vão ficar aqui embaixo do vídeo e vocês podem fazer o contato comigo, que terei o maior prazer em auxiliar todo mundo, tá bom? Bem, pessoal, nós vamos descrever e vamos comentar a técnica de análise de conteúdo, conforme eu falei inicialmente. Então, vou dar uma definição assim mais geral, que não é especificamente de um autor, mas que contém todas as nuances, as especificações dessa técnica. Então, a análise de conteúdo se constitui em uma técnica de pesquisa que pretende descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de textos, sejam eles documentos escritos, livros, né, ou documentos elaborados por algum organismo, áudios e discursos orais, imagens televisivas ou cinematográficas. Por exemplo, também um quadro. Você pode ler o discurso da elaboração daquele quadro, o conteúdo daquele quadro. Então, tudo isso significa texto. Tudo isso é tratado como se fosse um texto. A gente tem, na verdade, no cotidiano, a visão de que texto é apenas aquele documento escrito, mas as imagens dizem muitas coisas e o áudio que a gente ouve também nos diz bastante coisas. Como é que a gente vai ler esses textos? A gente vai tentar inferir conhecimentos relativos à sua produção, emissão e recepção, que são os três aspectos que significam a comunicação entre os indivíduos. Então, tudo se relaciona a estes três momentos. E na recepção seria exatamente a mensagem. A mensagem é exatamente o texto. Entenderam isso? Bem, olha, gente, considerando essa definição de análise de conteúdo, nós temos duas visões acadêmicas, duas visões teóricas, que veem essa técnica de uma forma ou de outra. Inclusive, ela é muito próxima da análise de discurso e a primeira visão, que é a de Phillips Hard, a visão de Rios e de outros autores, diz que a análise de conteúdo ela apenas é uma técnica para recolher dados, recolher informações que estão contidas no texto, sem pretender explicar que efeitos esses dados, essas informações querem produzir na comunicação, ou de que maneira, de qual é o sentido com que esses dados foram construídos. Não há nenhuma inferência desses dados na realidade.
Portanto, ela seria uma técnica eminentemente quantitativa. Ela apenas vai contar quantas vezes os elementos aparecem e vai registrar exatamente esse aspecto, percentualmente mostrando como é que os elementos se configuram no texto. Nesse aspecto também seria uma análise de significantes, ou seja, de símbolos que aparecem ali, né? Esse símbolo significa na linguagem uma determinada coisa, esse outro outra coisa. Então ele não se deteria para ver o que acontece por detrás do texto. No entanto, a visão de Bardeen, né, de Berenson van Dijk, que é um autor sensacional holandês, de Trivinos e de Cassette Kiel, eles dizem que não, que a análise de conteúdo é muito mais do que isso, né? Ela é capaz de realizar a análise dos sentidos das mensagens, do contexto onde ela foi emitida, investigando a estrutura do texto e realizando nele uma análise interpretativa. Então, não é simplesmente registrar os elementos do texto, mas dar significação a eles, fazer a interpretação dos seus significados. E, nesse aspecto, ele poderá ser um estudo quantitativo ou qualitativo, ou um estudo misto, que tem quantitativo e qualitativo. E também, nesse aspecto, ele iria analisar significados e não simplesmente significantes. Esse aspecto aí não seria delegado apenas à análise de discurso. Vamos falar um pouco agora dos formatos metodológicos que estão implicados na realização dessa técnica. Aqui a visão de Klaus Krippendorff, que em 1990 escreveu sobre análise de conteúdo. Ele traz 6 questões que devem ser colocadas para o pesquisador, que vai realizar uma análise de conteúdo, que ele deve responder para poder ter êxito na sua pesquisa. A primeira é o seguinte: quais são os dados analisados? O que é que você quer analisar? O que é que você quer colher e o que é que você quer analisar? Lembre-se que vocês teriam que remeter isso para os objetivos que vocês estabeleceram e para as variáveis que estão inseridas nesses objetivos. A segunda questão seria a seguinte: como os dados são definidos? Por que eu defini que seriam esses dados? Exatamente porque eu defini que objetivos eu queria alcançar no meu planejamento, né? Então, isso tem que ficar muito claro, esses dados têm que ser muito bem conceituados para que você possa fazer uma pesquisa fidedigna. A terceira questão é qual é a população da qual os dados são extraídos. Ora, quando eu falo de população em pesquisa, eu não estou me referindo apenas à população de pessoas, né? Pessoas que eu vou entrevistar, aquele grupo que eu vou entrevistar. Não, eu estou me referindo a vários elementos que podem me dar dados, que podem me dar informações para eu poder explicar o meu objeto. E, nesse caso da análise de conteúdo, eu não vou analisar pessoas, eu vou analisar população de livros, população de filmes, população de áudios, correto? Então, esses elementos que contêm o texto, onde o texto está contido, são esses os elementos. Então, eu tenho que me referir à população, citando exatamente e tendo com muita clareza na minha cabeça quais são esses elementos que podem me fornecer informações. A quarta questão é a seguinte: quais são as características do contexto em relação aos dados que são analisados? Eu tenho que entender, estudar qual é o contexto onde aqueles dados são gerados, onde aqueles dados são emitidos e onde aqueles dados são recebidos pelas audiências. Então, tudo isso, o que é que está acontecendo ao redor da produção e da emissão do texto? E o quinto
a quinta questão é quais são os limites da minha análise? O que é que eu estou querendo? Eu estou querendo simplesmente entender os significados, os significantes primeiro, registrá-los, entender os significados deles e simplesmente isso, descrever e explicar, ou eu pretendo ir além, eu quero saber quais são os efeitos que esses significados produzem nas audiências. Então, eu estou indo mais além. Eu preciso definir no meu planejamento de pesquisa, antes de eu fazer a minha análise de conteúdo, eu preciso definir com muita clareza os limites da minha investigação. E o sexto e último conselho, e a questão que traz o Krippendorf, é qual é o objetivo das inferências? Ora, se você constrói um projeto e você vai construir alguma coisa, algumas questões em cima de um objeto, não é? Um objeto de investigação. E você também criou uma tese, um elemento de tese, onde você explica como é que aquele objeto vai se comportar. Antes de você fazer a pesquisa, o seu trabalho é fazer isso. Então, você vai ter que dizer exatamente o que é que eu estou querendo obter, para explicar o quê, correto? Então, eu tenho que definir exatamente as variáveis que estão lá na minha tese e são elas que eu pretendo entender e pretendo interpretar. Então, eu preciso ter consciência daquilo que eu vou fazer. Entenderam? Agora vamos trazer a visão de Bardeen, o conselho que Bardeen traz para vocês fazerem uma pesquisa de conteúdo. Ela diz que, no análise de conteúdo, você tem 3 momentos muito especiais que têm que ser entendidos e têm que ser aplicados. Primeiro, seria a pré-análise, onde todos os dados que você recolheu exatamente daquela população, né, que lhe deu os dados, né, você vai tratar e reconhecer à luz dos resultados que você quer obter. Porque você, antes de você fazer a pesquisa, você vai fazer seu planejamento. Então, você vai dizer o que é que você quer descobrir ali, né? Até que onde você quer entender aquilo ali. Então, nesse momento, essa pré-análise tem que conter tudo isso e você retoma o seu projeto para poder ancorar os dados que você colheu nesse objetivo, nessa finalidade, tá certo? Então, nessa primeira fase, você vai realizar um esquema de trabalho de análise, né? Esse trabalho ele deve ter procedimentos muito bem definidos, muito claros, para que você possa segui-los. Outra coisa, isso não quer dizer que você tenha que seguir aquela cartilha até o final. Se não for possível seguir por ali, você pode ter a flexibilidade de reajustar o seu caminho, certo? Olha, eu estava pensando em ir por aqui, mas eu não encontrei uma passagem para ir ali. Eu não consegui dados para explicar isso. Então, eu posso reavaliar os meus objetivos e eu posso, exatamente com flexibilidade, reorganizar, reajustar tudo aquilo que eu quero. A segunda fase, ela consiste em você seguir as decisões tomadas na fase anterior, obtendo os dados que você necessita. Ou seja, se eu achei que poderia ir por aqui e vi que era impossível e eu tive que reorganizar o meu caminho, então, em função disso que eu utilizei, em função disso do que eu decidi, então eu vou ter que seguir e tomar outras decisões, né, para obter exatamente os dados que eu necessito a partir desse segundo momento. E na terceira etapa, o pesquisador ele tem já os dados brutos, né? Porque quando você faz a pesquisa, você obtém dados brutos que ainda serão analisados, ainda serão criticados, para que a gente possa ter um material mais fino, mais fidedigno para realizar a nossa análise. Então, você vai fazer uma análise rigorosa, você vai realizar
essa relação com o contexto do enunciador e a finalidade que você atribuiu àquele texto, porque isso tudo, como eu disse, é o contexto e que precisa ser conhecido por quem vai fazer a pesquisa, certo? Exatamente aquilo que